Aleluia. Faz isso. Daqui a 2 irmãos. Louvado seja o Senhor. Está se expandindo. Amém. Esse hino na estrofe 3 fala o que quer teu coração. Eu fiquei perguntando, Senhor, o que o seu coração quer? E eu parei de cantar a melodia é bonita, nós cantamos, mas eu não entro no sentimento do hino. O senhor quer? Eu não quero. É muito bom estar com tantos ajuntos. Eu quero. Entrei. E na semana que vem, na reunião, está novamente o Senhor, sair diferente de como cada dia. Lá. Mas a edificação para a tua glória e lá. Amém. Amém. Não tem muita intimidade com isso. Para a tua glória e lá. Tu inclusive és. A igreja queres ter. Onde possa se expressar o teu ser. Não sermos individuais. Amém. Nos achamos. Parados não. De trás. Amém. Aí minha oração. Para o cumprir. Sim. Não independente. Que para te glorificar. Amém. Nós queremos dar sim, tudo a tua igreja. Ó, cumpra aquilo que está no coração. Senhor, te amamos, Senhor. Aleluia. Irmãos, essa de hoje, vamos ter uma hoje, uma amanhã de manhã, e mais 2 em Goiânia. São as 4 primeiras mensagens do treinamento de 8 mensagens. Então, Senhor Jesus. Amém. Amém. Isso não é novidade. Sempre acontece comigo. Aleluia. Então, nós vamos cobrir só as 4 primeiras mensagens. Mas depois os irmãos vão ter o reavivamento matinal, vamos poder desfrutar em plenitude. Mas aqui fala unanimidade e aspectos cruciais do livro de Atos. Aleluia pelo livro de Atos. Eu tenho uma boa notícia para os irmãos. Alguém já leu o livro de Atos todo? Eu vou dizer que não. Porque o livro de Atos não acabou, irmãos. Nós já lemos esses 28 capítulos que tem aqui na Bíblia. Mas o Senhor não parou aí.
né? Essa mensagem ela é muito grande, tem muitos versículos. Eu recomendo, eu sei que é difícil, mas se você tiver a graça do Senhor, lê cada versículo. Irmãos, uau! Fica difícil tentar falar isso numa mensagem. Daria para cobrir esses 4 mensagens com essa mensagem aqui. Com tanta riqueza que tem nesses versículos. Mas nós podemos ver que o livro de Atos não acabou. Nós estamos na continuação do livro de Atos. Nós nascemos na história humana. Todos nós nascemos na história humana. Temos uma história humana. Mas nós renascemos na história divina. Um dia o Senhor nos resgatou, nos introduziu na sua história. Precisamos perceber que nós vivemos a história divina humana. Temos uma história, mas Deus entrou na nossa história. Aleluia. Todo mundo tem a sua história, mas nós temos 2 histórias. A nossa história foi mesclada à história de Deus. Por quê? Porque em Atos, nos Evangelhos, depois nós vimos em Atos, Cristo continuando, né, após a sua crucificação, morte, ressurreição, ascensão, ele se dispensa como Espírito que dá vida e entra para dentro dos seus filhos, para dentro dos crentes, para ter o quê? O seu aumento e expansão. Amém. E ele continua fazendo a sua obra ali. Né? Nós podemos ver quantas coisas maravilhosas o Senhor fez no livro de Atos. Vemos Paulo, como o Senhor trouxe Paulo, de Saulo para Paulo. Quanto Paulo foi usado pelo Senhor. Aí nós olhamos, puxa, que é algo maravilhoso, né? Mas, irmãos, nós estamos na continuação desse livro. Amém. Isso que nós vimos maravilhoso com Paulo e com tantos outros, o Senhor quer fazer em cada um de nós. Amém. O Senhor está nos despertando para percebermos que a nossa história humana tem que ser na história divina. Nós não podemos simplesmente levar a nossa vida depois que o Senhor entrou de qualquer maneira, mas há algo especial para cada um de nós. Nós fomos chamados de maneira especial. Quando Saulo era um perseguidor da igreja, ele falou que ele era o pior dos pecadores, porque ele perseguia os filhos de Deus e a morte. Se o Senhor pôde fazer com Paulo tudo o que ele fez, sendo quem ele era, irmãos, nenhum de nós aqui fez o que Paulo fez de maneira negativa. O que dirá conosco? Às vezes nós olhamos, e eu olho a minha condição, a minha memória é ruim, a minha dicção não é boa, e tantas outras coisas, tantos defeitos que eu tenho. Mas, irmãos, o Senhor me escolheu. E a minha condição inicial é muito melhor que a de Paulo. Às vezes nós não nos valorizamos. Né? Não, Paulo é Paulo, não sou eu. Quem era Paulo? Ou seja, irmão, a esperança para todos nós. Amém. Nós só precisamos escolher o que nós queremos. Continuar a nossa história humana ou entrarmos na história divina. Amém. Nos abrirmos ao Senhor. Então aqui nós vamos ver vários pontos em Atos, vamos ver muito sobre Paulo, como modelo para cada um de nós. Amém. Aleluia. Então, Deus, Ele quer que nós participemos da sua história. E hoje, nós somos aqueles que ainda estão escrevendo a história de Deus. Não teríamos livros para colocar tudo isso, como fala os evangelhos, o que o Senhor fez na terra, não haveria livros que coubessem tudo aquilo que o Senhor fez. Né? E que dirá hoje, o Senhor está se movendo em toda a terra. Irmãos, o Senhor está se movendo em toda a terra. Amém. E o Senhor não terminou ali, porque ali seria algo muito pequeno. A expressão de Deus seria muito pequena. Estava confinado a uma região muito pequena, com poucas pessoas. Deus quer ter uma plena expressão. Amém. Por isso, o tempo passou para que nós pudéssemos ser agraciados, ter a oportunidade de participarmos da história de Deus. Amém. Aleluia. Mas, por outro lado, o Senhor também quer concluir isso. Ele também deseja concluir isso. Ele tem uma obra, ele tem uma economia, ele tem um plano, ele tem um desejo. Isso é misericórdia do Senhor, que nós possamos participar disso. Amém. Hoje o Senhor está nos chamando a entrar naquilo que está no seu coração, como falou o hino.
quer a sua economia, quer edificar a sua igreja, quer ter a sua expressão que se consumará na Nova Jerusalém. Aleluia. A sua obra central. Então, a continuação do livro de Atos, a continuação coletiva de Cristo. Atos, nos evangelhos você vê o Senhor agindo, mas em Atos você vê o Senhor agindo por meio dos seus membros, esse Cristo coletivo. Eu vou ler os versículos que tem aqui, eu tenho eles na apostila, então fica mais fácil. E vou falando alguma coisa sobre esses versículos. Então, João 5,17 fala: mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que o Senhor trabalha até agora? Aí o Mateus 16,8. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas aqui tem uma profecia da Bíblia, que o Senhor vai edificar a sua igreja. O livro de Atos, o tema do livro de Atos é propagação, quem lembra disso? Do Cristo ressurreto, em ascensão pelo Espírito, por meio dos discípulos, para a produção das igrejas, o reino de Deus. Né? Tem um hino, né? A propagação, eu não sei cantar, estou desafinado, do Cristo ressurreto, então ele está se propagando até hoje. Em sua ascensão pelo Espírito, por meio dos discípulos, para produzir as igrejas e obter o seu reino. Deus quer ter o seu reino. Ele precisa da igreja. Ele precisa dos seus filhos vivendo por meio dessa vida, com coração pela economia de Deus. Devemos orar: Senhor, dá um coração pela tua economia. Revela a tua economia. Deus tem muitos filhos hoje. Mas onde é que está o coração deles? Eu não estou julgando. Pela misericórdia, nós ouvimos sobre a economia de Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença. Senão estaríamos buscando cura, bênçãos, prosperidade, tantas outras coisas, focados nisso. Mas pela misericórdia, nós podemos ver que Deus tem algo no seu coração. Amém. E que privilégio, irmãos, cooperarmos com Deus. Participarmos daquilo que está no coração de Deus. Darmos a Deus caminho em cada um de nós. Esse é o livro de Atos hoje. Esses são os que vivem Atos hoje. Aqueles que, pela misericórdia de Deus, ouviram esse chamado e respondem a esse chamado. Mesmo na vida da igreja, mesmo conhecendo a economia de Deus, doutrinariamente, ainda podemos estar vivendo distante ou alheio ao que está no coração de Deus. Eu sinto que essa palavra veio fazer um rechamar, né? um refalar para mim, me despertar, porque ainda você vai vivendo, você serve, você reúne, você tem o coração, mas ainda tem tantas outras coisas, além da economia de Deus. E nós não devemos, jovens têm que estudar, e muito, depois trabalhar, todos nós temos que viver uma vida normal. Mas a economia de Deus, o desejo de Deus, tem que estar queimando em nosso coração. Amém. Senhor, queima em mim o que está do teu coração. Amém. Infunda o teu coração em mim. Pois é isso que o Senhor quer, irmão. Aleluia. Amém. Aí o Efésios, aí começa a falar de Efésios, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Irmãos, devemos orar por cada santo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A história de Deus tem duas partes. Com o homem no Antigo Testamento. Então Deus agia com o homem no Antigo Testamento. Deus levantou vários profetas, reis, tantas pessoas que Deus usou. Mas tem hoje, no Novo Testamento, é Deus no homem. Amém. Aleluia, Deus está em nós. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, pelas ondas e levados ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro. E aqui, o mundo é levado por um sistema de erro. Mas a religião também é levada por um sistema de erro. E nós temos muita religião em cada um de nós. Nós temos a religião da antirreligião.
Eu não tenho religião. E você cria sua própria religião. Senhor, limpa-nos de todo conceito, de toda religião. Senhor, eu quero servir contigo. Eu não quero ser um menino agitado de um lado para o outro, mas eu quero tocar em ti. Irmãos, que satisfação é quando você percebe que você está na linha central da economia de Deus. Aleluia. Mas apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, João 17. De quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado, por meio de toda a junta do rico suprimento e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o próprio crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nessa caminhada, nessa trilha, nós não estamos só e não podemos estar sós. Nós não somos suficientes. O Senhor é suficiente, todo suficiente, mas Ele usa, Ele quer o seu corpo, Ele quer uma expressão. E aqui fala da questão de toda essa, de ajustado e entrelaçado, do crescimento para a edificação, mas é numa esfera de Deus. A vida da igreja é uma esfera de amor. O Senhor nos deixa de amor pela sua igreja e por cada santo. Tira de nós toda a barreira, irmãos. Tudo aquilo que vem criar qualquer tipo de sentimento negativo contra qualquer irmão. Senhor, inunda-nos com teu amor por cada santo. Essa esfera de Filadélfia, irmãos, isso criará os santos, isso edificará os santos, isso aperfeiçoará os santos, nos entremesclando e nos tornando a sua instituição. Eu vou ter que pular aqui porque é muito... A fim de apresentar o 27, a igreja si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. O Senhor quer essa igreja edificada. Ele quer apresentar a igreja dessa maneira. E aí, Apocalipse 9, 7 fala: alegremos, aleluia, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Aqui, irmãos, a obra do Senhor foi concluída. O Senhor obteve aquilo que estava no seu coração, a sua noiva, a sua esposa. Aleluia. Nós precisamos nos alegrar e exultar, porque esse dia está chegando, mais breve do que nós imaginávamos. Às vezes nós vamos vivendo, né, com planos de tão longo prazo. Eu não sei hoje, irmãos, se teremos um plano de tão longo prazo na vida de cada um de nós, porque a percepção que temos ao ver o que o Senhor está fazendo em toda a terra é que esse prazo está muito curto. O Senhor, de fato, está voltando. O seu espírito está 7 vezes intensificado. É só olhar 2 anos atrás e hoje a conferência em Brasília. Nós não sabemos, não temos nenhuma estratégia que fez as coisas mudarem, mas o Senhor está avançando. Nesse momento, estamos tendo em Mossoró uma conferência. Estamos tendo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma comunhão, e depois em Santa Maria. Estamos tendo aqui, e fora as milhares de igrejas em toda a terra, irmão. Não tinha naquela época, mas hoje o Senhor tem. Toda a terra, o Senhor tem uma expressão. O Senhor tem um grupo de santos que voltaram o seu coração para Ele e desejam que Deus cumpra aquilo que está em seu coração. O Senhor, de fato, tem uma história maravilhosa. Talvez na eternidade nós tenhamos tempo, né? Certamente tempo não vai faltar para cada um de nós, de vermos tudo que o Senhor fez. Nós vamos perceber cada coisa, cada lugar. Como o Senhor tocou, irmãos, eu tivesse tempo, tantas histórias, tantas coisas, só de 1 ou 2 anos para cá que eu presenciei. Uau! Sabe? Aquilo, né? Tivemos em Angola, 2 meses atrás. Irmãos, o que é aquilo? O que é isso? Tremendo, tremendo. O Senhor chegou lá, não é obra de ninguém, irmão. Nessa esfera e nessa obra, nós não somos nada. Ninguém é alguma coisa aqui. Não tem um grande líder. Tem sim, tem uma cabeça que é Cristo. Todos somos servos, em funções. Hoje eu estou dando mensagem, amanhã eu posso estar na recepção. Eu estou na cozinha. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Não exalte ninguém, irmãos. E nem se exalte. Né?
E o Senhor coordena em toda a terra, o corpo está se movendo. Ano passado teve a conferência de língua chinesa. Tenho 35 mil irmãos. 35 mil irmãos de toda a terra. O que é isso, irmão? Quem é quem ali? Não sei. Estamos entremestrados, desfrutando. E assim, em todo lugar que você vai, os santos estão ali, a coordenação, a harmonia, a fluir. E você sai dali e pergunta, quem era o quê? Não tem competição. O senhor, aleluia, a cabeça está suprindo o corpo, e o corpo está se movendo, e está avançando. Irmãos, o Senhor, grupo pequeno de 10 irmãos, daqui a pouco se divide. Por quê? Não, eu cheguei primeiro. Não, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa habilidade, eu tenho isso, aquilo. Graças ao Senhor, a maioria de nós não tem quase nada. Nós temos Cristo. Né? Mas se temos também, se entregamos para o Senhor. Né? O Senhor deu Paulo como um dom. Né? É muito bom ter, mas não achar que isso é alguma coisa. Então, irmãos, o Senhor continua escrevendo a sua história e ela está chegando ao fim. Nós podemos ser aqueles que vão concluir o livro de Atos. Esse é o clamor dessa conferência. Possamos entrar nessa realidade, escrever junto com o Senhor a sua história, de poder encerrar esta era. Se não a minha geração, mas a próxima geração, certamente, passará disso, irmão. Tudo está preparado. A comunhão é possível hoje, é real. O corpo é real em toda a terra. Aleluia. Quando Paulo, por que Paulo mudou? Qual foi a chave? Quando ele perseguiu os filhos de Deus, ele disse, Saulo, só por que me persegues? Ele falou, opa, és tu, Senhor? Eu não persigo, Senhor, eu persigo uns lunáticos que, né? Ele percebeu que perseguir aqueles era perseguir Cristo. Porque Cristo estava neles. Eles eram a continuação de Cristo na terra. Hoje, qualquer um que venha sobre nós está vindo ofendendo Cristo, seguindo Cristo, perseguindo Cristo. Porque nós somos um com Ele. Somos unidos ao Senhor. Então isso é uma chave para Paulo. Paulo viu o corpo e viu a continuação de Cristo. Cristo vivendo novamente na terra por meio dos seus filhos. Amém. Aleluia. Muitos, ouvi um jovem falando algo muito bonito esse dia. Só que ele falou, mas Deus está lá, está vivendo. Aí eu queria falar para ele, não, Deus está aí. Ele não está lá, ele está dentro de você. Ele está vivendo em cada um de nós hoje. Onde nós vamos, Deus vai. Se o lugar que você vai é adequado, Deus foi para um lugar adequado. Se o lugar que você vai não é adequado, você levou Deus para um lugar inadequado, porque Ele está mesclado a você. Ele não sai. Quantas vezes o Senhor me perdoa? Não deveria ter feito ou ido, porque o Senhor está em mim. Ele escolheu se mesclar a cada um de nós. Aleluia. É a sua continuação coletiva. Amém. E tanto que no final de Atos, depois ali que Paulo estava preso, ele ainda escreveu 4 epístolas ali, depois saiu, escreveu mais Timóteo, Tito, Hebreus, ou seja, o Senhor parou de se mover em Atos. Aí começa aí na história de Paulo, com tantas riquezas das suas epístolas. Ponto 1, vamos ler todos juntos, ponto 1. É a participação de Cristo como viver coletivo dos homens de Deus aperfeiçoados como a realidade do corpo de Cristo. Amém. O A, os irmãos, o B, as irmãs. O Senhor disse, teu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso mostra que desde a rebelião dos trabalhadores, a queda do homem, Deus tem trabalhado até agora. E o Senhor também está trabalhando. Amém. É um registro da obra de Deus. Depois de Atos 28, muitos vasos de Deus ainda estão prosseguindo com a sua obra.
Sua obra está continuando e não parou. Amém. Tem um livro, eu pensei que estava na minha bolsa, sobre a história e a revelação da restauração do Senhor. Esse livro não tem em espanhol e inglês. Irmãos, que tremendo. Tem a linha do tempo. O irmão Lídio discorre como se eu sempre teve um caminho em vários santos. E depois, quando o Senhor veio restaurar a sua restauração, trazendo para a linha da economia de Deus. Mas Deus sempre teve vasos, toda a história, abertos, por meio dos quais o Senhor pôde prosseguir. Vai ser muito pontual. Nós vemos Martim Lutero, você vê John Wesley, John Nelson Darby, John Wycliffe, tantos ao longo da história, que foram vasos, foram canais por meio dos quais o Senhor pôde ter uma linha na sua restauração. Mas ele vem restaurando pontos da verdade que foram perdidos, pouco a pouco. Mas, irmãos, no último século para cá, o Senhor abriu a Bíblia. A Bíblia está aberta. O coração de Deus está aberto. Na época de Martim Lutero, e mesmo depois ainda, as pessoas tinham a Bíblia e não tinham o entendimento que a Bíblia tinha, não tinham revelação que a Bíblia tinha. Então, era apenas um livro, né, maravilhoso, mas não conseguiam compreender o sentimento da Bíblia. Então, o Senhor veio do último século para cá, irmãos. O Senhor abriu toda a Bíblia, temos os estudos bíblicos. Se você ler, irmãos, não tem o que contestar ali, não tem dúvida. Não é uma questão, nem estamos falando de quem escreveu, isso é irrelevante. O ponto é, o Senhor nos abriu a sua palavra. A palavra de Deus passou a ser entendida por cada um de nós. Se o nosso coração for aberto diante do Senhor, nós podemos ganhar muito ao ler esses livros. E entender a Bíblia. Abrir a Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas o menos compreendido, porque nós trazemos uma carga religiosa, humana, ao ler a Bíblia. E lemos aquilo que nos interessa, e atacamos aquilo que nos interessa. Né? Tem um livro chamado Comer o Senhor. Alguém já leu esse livro? Irmãos, para mim é um dos melhores livros, e é fininho, tá? Se eu não gosto de ler muito, vai ser fácil ler esse livro. Ele mostra quando você, o marido, quando ele olha a Bíblia, fala, a mulher tem que ser submissa. Ele vê isso na Bíblia. E a mulher fala, marido, você tem que amar. Submissão e amor está em Cristo. Quando nós comemos o Senhor, a esposa é submissa e o marido ama. E assim vai tudo. Então a Bíblia precisa ser aberta. Não é um livro de regras, de doutrinas para nós seguirmos, mas é um livro de vida. Que nos infunde o próprio Deus com tudo que Ele é para dentro de cada um de nós. Então a Bíblia muda para nós. Então o Senhor abriu a sua palavra com uma clareza e trouxe a realidade do corpo de Cristo. Antigamente você tinha vários grupos isolados, espalhados, não havia comunicação, não havia possibilidade. Hoje tem um celular ali, deve ser transmitido, pessoas, santos em lugares, ao mesmo tempo, podem estar desfrutando. Então o corpo, ele é vivo e real hoje. Amém. Aleluia. Ponto 3. Vamos ler todos juntos. Sua obra prosseguirá até o reino. E até o novo céu e a Nova terra. Deus está sempre avançando. Ele nunca para. Se soubermos isso e cremos nisso, nós louvaremos o Senhor. Até como a nova Jerusalém, seus servos serão como sacerdotes. Amém. A sua obra prosseguirá até o reino e até o novo céu e a nova terra. Irmãos, hoje temos uma escolha. Fazer parte ou não da história divina. Possamos, depois desses dias, Senhor, eu quero fazer parte da tua história. Nós somos, irmãos, uma nova espécie. Somos a espécie do homem-deus. Nós vimos na mensagem do rei. Nós somos uma espécie diferente. Uma espécie do homem-deus. Aleluia. Temos a vida humana e a vida divina em cada um de nós. Amém. Nós somos Deus em vida e nosso Pai em natureza, em função, expressão, mas não na deidade.
Não somos dignos de adoração, não temos a deidade, mas nós temos Deus dentro de nós. Isso é real, em vida, natureza, função e expressão. Aleluia. Somos a sua continuação. E aí, Atos 13:36 fala, porque Davi, na verdade, tendo servido a sua própria geração pelo desígnio de Deus. E nós temos servido a nossa própria geração? Vamos ser um privilégio. Podemos servir a nossa própria geração. Amém. Às vezes gostaríamos de estar no templo do Senhor, quando o Senhor estava andando ali, em Jerusalém, né? Irmãos, essa é a nossa geração. O Senhor quer te servir nessa geração. Amém. Como Davi, é um privilégio poder servir ao Senhor. Amém. Vamos ler o D e o E, irmãos e irmãs. O Espírito Santo de pregar Cristo para a sua propagação, multiplicação e expansão através dos crentes de Cristo, ainda não estava completa e precisava continuar por um longo tempo. A palavra de Deus ainda está crescendo, multiplicando-se para o reino de Cristo. Aleluia. A palavra de Deus ainda está crescendo e multiplicando. Atos 6:7 diz, crescia a palavra de Deus. E o número dos discípulos se multiplicava grandemente em Jerusalém e uma grande multidão de sacerdotes obedecia à fé. Depois, Atos 12:24. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E o 19:20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Como eu falei, esses 3 eventos que estão acontecendo hoje, várias reuniões em tantos lugares do Brasil e do mundo, o Senhor ainda está crescendo. O Senhor está multiplicando. De um lado, ele precisa crescer em cada um de nós. Ele precisa crescer multiplicando a partir de nós também. Crescia em Atos 6:7, refere-se ao crescimento em vida. Aleluia. Indicando que a palavra de Deus é uma questão de vida, que cresce como uma semente semeada no coração do homem para o aumento de Cristo. O crescimento de Deus em nós. Aí, o semeador semeava a palavra. A palavra foi semeada em nós. Nós precisamos regar essa palavra. Nos cultivar essa planta que foi semeada em nós, essa semente foi semeada em cada um de nós. E o Colossenses 2:19, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. Então aqui nós precisamos também de todo o corpo. Amém. Multiplicava em Atos 12:24, o ponto 2, refere-se ao aumento de Cristo em número. Então o Senhor ele cresce em nós, nossa vida vai aumentando, Cristo aumenta em nós, o nosso velho homem vai diminuindo. Mas ele também se multiplica, aumento de Cristo em número. Na verdade, a multiplicação dos discípulos depende do crescimento da palavra. Dependemos da palavra. A palavra não cresce em nós, a palavra também não multiplica. Para multiplicar, ela precisa crescer em cada um de nós. Aleluia. 3. Novos discípulos eram acrescentados ao Senhor para tornarem-se parte de Cristo, membros de Cristo. Aqui é interessante esses 2 versículos. O Atos 5:14 fala, e cada vez mais crentes eram acrescentados ao Senhor. Aqui não fala que eram acrescentados à igreja. Somos acrescentados ao Senhor. Amém. Nós somos unidos ao Senhor. Mas eu estou repetindo isso porque ainda é muito doutrinal para mim. Nós somos um com o Senhor. Mas ainda o Senhor está lá e eu estou aqui. São tantos conceitos, tanta história, a própria formação cultural, Deus, distante. Né? Irmãos, nós fomos unidos ao Senhor, misturados com o Senhor. O Senhor em nós. Amém. Multidões, tanto de homens como de mulheres. O que é isso aqui? O que aconteceu aqui?
Deus estava se expandindo. Hoje, homens e mulheres eram acrescentados ao Senhor, a sua pessoa, se tornaram partes de Cristo. Aleluia. Não era uma igreja, claro, a igreja, sim, mas nós nos unimos ao Senhor. Nós somos membros de Cristo, nós somos parte de Cristo. E damos um testemunho na igreja. Aleluia. Porque, o Atos 11, 24, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e considerável multidão foi acrescentada ao Senhor. Aleluia. Estou aumentando. Deus, Ele é infinito, infinitamente, Ele é tudo. Quem pode mensurar Deus? Ele criou o universo, Ele é maior que o universo. E o universo é infinito. Ou seja, Deus, doutrinariamente falando, não cresce. Não tem por onde Deus crescer, por onde Deus se explodir. Mas, espiritualmente falando, em nós, Ele cresce. Ele quer crescer. Ele não quer ficar do jeito que está. Ele quer crescer como homem e que o homem cresça nele. Percebe o privilégio que nós temos? De tudo que Deus criou, nós somos escolhidos para sermos um aumento de Deus. Nós podemos levar Deus a aumentar. Aleluia. Embora Deus seja tudo. Amém. O F, os irmãos. Da obra evangelística para a propagação, multiplicação e expansão de Cristo, é segundo a economia neotestamentária de Deus, para a produção de muitos filhos para Deus, para que sejam membros de Cristo e que constituam o seu corpo, para levar a cabo o plano eterno de Deus e o cumprimento da sua vontade eterna. Isso é revelado em as 21 epístolas e no livro de Apocalipse, e depois do livro de Atos. Irmãos, toda essa obra tem um propósito. Nos constituir membros de Cristo, seu corpo, para levar a cabo o plano eterno de Deus. Cumprimento da sua vontade eterna. Deus tem um plano da sua vontade. O Senhor nos incluiu no seu plano, na sua vontade. Isso é revelado ao longo de todo o Novo Testamento. Fica muito claro. Porque, as irmãs, seus filhos devem ser levados a terem consciência do corpo e a aprenderem a viver a vida do corpo. Caso contrário, eles serão inúteis em sua mão. Jamais poderão cumprir o seu objetivo. irmãos, aqui uma advertência muito séria. Nós precisamos aprender a viver a vida do corpo. Nós não vivemos a vida do corpo, nós somos como se nós seremos inúteis em sua mão. Jamais poderíamos cumprir o seu objetivo. Mas eu não quero ser um inútil na mão do Senhor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Nós temos a oportunidade de ouvir tais palavras. Temos, né, essa ilustração com as notas que nos abrem tudo isso. Então, Senhor, tua misericórdia ainda continue conosco, Senhor. Confia em mim, Senhor, fazendo-me trilhar esse caminho, tornando o vaso útil para ti. Não me deixe perder tempo, Senhor. A gente está na vida da igreja, ter toda essa oportunidade, deixar passar isso, Senhor. Quero ser um vaso útil a ti. Ó, Senhor, salva-me de ser um vaso inútil. Vamos aprender a viver a vida do corpo. Nós estamos no corpo real e prático. Nós vamos aprender. Isso é uma esfera divina e mística. Nós vamos talvez falar um pouco mais à frente. Mas nós precisamos aprender a viver a vida do corpo. Nós não somos indivíduos. Nós somos um ser coletivo. Somos o corpo de Cristo. Amém. Não vos conformeis a esta era. Romanos 12, 2, eu pulei 1. Mas transformai-vos pela renovação da mente,
Senhor, renova a nossa mente. Renova a minha mente. Para que experimenteis qual é a vontade de Deus. Se eu tenho uma vontade, eu quero experimentar essa vontade, Senhor. Quem não quer o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito? Todos nós queremos isso. Isso é a vontade de Deus. Quando estamos na vontade de Deus, nós temos a sensação de que é bom, agradável e perfeito. Irmãos, que maravilha! Às vezes nossa vida está tão embolada, né? Mas o Senhor está nos dando um caminho que é bom, agradável e perfeito, que é a sua vontade. Vamos escolher viver nessa história divina. E assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, são um só corpo, assim também é o Cristo. Deus sempre avança. Aqui eu notei um ponto do livro que fala que ao longo da história, eu comentei antes, né, o Senhor sempre teve um canal, sempre teve um vaso. E onde está esse vaso de Deus hoje? O Pai trabalha até agora, mas quem trabalha com Ele? Deus está trabalhando hoje. Mas quem está trabalhando com Deus hoje? Irmãos, esse vaso é a igreja. Amém. Que é um vaso coletivo. Por isso nós precisamos ter a consciência desse vaso coletivo, que é o corpo de Cristo, e a vida do corpo. Nós possamos trabalhar com o Senhor. Amém. Ele não quer trabalhar sozinho. Ele está trabalhando, mas nós queremos ser aquele, Senhor, me uno a Ti, Senhor. Sou contigo. E Apocalipse diz que as igrejas são candelabros de ouro. Né? Quando falo das 7 igrejas em Apocalipse. E aqui, irmãos, não basta só ser de ouro. Tem uma forma, tem uma substância, né? Mas o candelabro de ouro precisa brilhar. Precisa iluminar. Tem um vaso brilhante, um recipiente de testemunho. Você tem no oceano, você tem, quando você vai chegando perto de uma costa, tem um farol. Aquele farol, para que ninguém entre, o navio não vá no meio das rochas, não vá cair, ele brilha, ele precisa brilhar. Como uma referência, como um testemunho, como... Ou seja, o candelabro é de ouro, mas ele precisa brilhar. A igreja é de ouro, mas ela precisa brilhar, precisa ter um testemunho que manifeste Deus, que expresse Deus, que se torne uma referência e um testemunho. Nós podemos ter uma vida da igreja muito doce, muito boa, de ouro, que é a natureza divina, mas estamos apagados, estamos opacos, estamos velados. Né? O Senhor precisa brilhar, a igreja é viva, ela precisa crescer, Deus quer crescer. Se alguma coisa está barrando o crescimento, Senhor, revela, tira isso. Senhor. Não é possível passar anos. Às vezes encontro um irmão, como é que você está? Há 10 anos atrás tinha 20 irmãos, agora tem 18. Irmãos, isso é triste. É uma igreja, não posso que é ou não uma igreja, mas se não cresce, algo está errado. A vida de Deus, ela é viva e eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela quer se expandir, ela quer crescer. Deus quer isso. A natureza de Deus é divina, é ouro, mas precisa brilhar. Senhor, brilha, Senhor. Tira tudo aquilo que, né, bota um morrão queimado, para que o óleo possa fluir. Assim deve ser a igreja. Hoje Deus tem muitos filhos ao longo, né, em toda a terra, mas onde está o brilho do Senhor hoje? Vamos ler o ponto 2 todos juntos? A continuação de Cristo é profetizada. As irmãs irá novamente determinar de estabelecer a justiça de Deus na terra,
que significa estabelecer a salvação de Deus como resultado do juízo justo de Deus sobre Cristo. Amém. Os irmãos leiam esse versículo e a nota 3, por favor. Quem tiver em espanhol, né, ou inglês. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O Senhor nunca desanima. Aleluia. Nunca para, ele não terminou ainda. B, os irmãos. Ação de Cristo, sua ressurreição, terá a sua longevidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua honra. Amém. Quem é a sua posteridade, irmãos? É Cristo vivendo em nós hoje. Aleluia. Vamos ler todos juntos. É a igreja como o corpo de Cristo, que compreende todos os crentes unidos como um único grão, pela morte de Cristo, como o único grão, e pela sua ressurreição reprodutiva. Cristo, como servo de Jeová, é o ressurreto que dá vida, o Espírito que dá vida, para produzir uma descendência para a edificação do seu povo, com a sua continuação, para o prazer de Jeová e para a satisfação de Cristo. Amém. Eu vou ler o 2. Cristo prolongar os seus dias. Significa que hoje Cristo está prolongando os seus dias ao viver nos seus crentes. Seus crentes, como seu corpo, são a sua extensão. Aleluia. Quando Paulo fala, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E nós vemos, depois, Paulo em Atos 28, 9, até a nota interessante, que ele fala, a situação que Paulo passou ali, tendo ocorrido isso, versículo, vieram também os demais enfermos a ele e foram curados. Quando houve naufrágio, Paulo foi picado por uma serpente, todos achavam que ele ia morrer, e Paulo não morreu. Depois Paulo acabou, além de ter preservado a vida de todos naquele naufrágio, Deus deu todos para eles, depois ainda foi curando as pessoas. E ele fala que era Cristo vivendo novamente no meio do homem. Aleluia. Em Paulo, no Adalberto, aleluia, em cada um de nós aqui. Amém. Aleluia. 3. O prazer de Deus. Deus tem um prazer, irmãos. É ver muitos filhos nascidos dele tornarem-se os membros. O prazer de Deus. Aleluia. É ver muitos filhos nascidos dele tornarem-se os membros de Cristo, que constitui a igreja como o corpo de Cristo, a expressão coletiva de Cristo. Efésios 1,5 fala, predestinando-nos para a filiação, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. Irmãos, Deus tem um bom prazer. Amém. Nós estamos aqui para alegrar a Deus, para dar a Deus prazer. Uau! O 9, Efésios 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que ele propuser em si mesmo. E o Filipenses 2,13. Que é Deus que opera em nós tanto querer como realizar para o seu bom prazer. Amém. Deus tem um bom prazer. Aleluia. Nós podemos dar a Ele essa satisfação, essa alegria. Amém. Torná-lo feliz. Amém. O ser, as irmãs.
Aqui nós vamos ver 7 itens, 7 pontos que são esses itens produzidos na ressurreição de Cristo. 1, como aquele que foi processado. O último Adão, Cristo, tornou-se o espírito da vida como a realidade do Cristo pneumático para a sua propagação pelo influir da vida. O 2, como o preeminente, aquele que tem o primeiro lugar em todas as coisas. Cristo tornou-se o primogênito dentre os mortos para a germinação da nova criação de Deus e para Cristo ser a cabeça do corpo. Ele era unigênito, mas o Senhor tornou-se o primogênito. Nos incluiu como seus muitos irmãos. Aleluia. O 3, como homem-Deus. Como homem-Deus, Cristo foi gerado de Deus em sua humanidade para ser o filho primogênito de Deus das naturezas divina e humana, a fim de ser um modelo para conformar muitos filhos à sua imagem. Nós vemos que ele se tornou o primogênito, aleluia, de unigênito para primogênito. O 4, uma vida de ressurreição. Cristo regenerou todos os seus crentes, tornando-os seus irmãos e os muitos filhos de Deus, que são os membros da família de Deus, para ser o reino de Deus e a herança preciosa de Deus. Aleluia. O Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí somos regenerados, irmãos. O 5, como o único grão de trigo, Cristo tornou-se os muitos grãos, que são o seu aumento, os componentes do seu corpo, ou seja, o único pão, a igreja. Há somente um corpo, aleluia. E nós, embora muitos, somos um único corpo, porque todos participamos do único pão, aleluia. O 6º ponto, por meio da sua morte que libera vida e com a sua ressurreição que infunde vida. Cristo produziu um descendente coletivo como resultado do penoso trabalho da sua alma. Ele viu esse descendente em sua ressurreição e ficou satisfeito. Nós já lemos aí esse 53, né? É o fruto do seu penoso trabalho, né? E ficará satisfeito. O 7º ponto, como a vida dos crentes, o Cristo ressurreto é todos os membros e está em todos os membros do novo homem. Amém. Vocês dizem que Cristo é tudo em todos. Aleluia. Ponto D, as irmãs. Da encarnação e foi saída desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Uns irmãos. A saída de Cristo, sua manifestação será algo contínuo. No momento da sua encarnação, ele começou a sair. Após a sua encarnação, ele continuou a sair por meio do seu primeiro plano, por sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, seu derramamento purifica e consumado, que é a realidade do próprio Cristo, em sua propagação, desde a pregação do Evangelho a toda a terra, todos esses passos grandiosos na saída de Cristo. Amém. Ele está saindo por meio de nós hoje. Aleluia! Sai, Cristo! Saia! Amém. B, as irmãs. 2. Hoje, a saída de Cristo, sua manifestação será consumada quando ele voltar como vencedores, como valentes, para derrotar o anticristo e lançá-lo do lago de fogo, quando Satanás é lançado no abismo e quando Cristo estabelece seu trono para reinar com ele. Naquele momento, sua manifestação será completa. Amém. Naquele momento será completa. Amém. Irmãos, Cristo foi bordado em nós. As situações do dia a dia, o Senhor está dando as agulhadas para nos fazer a veste desses vencedores.
E em Joel 3,11 fala: apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. O Senhor está chamando esses valentes. Vou ler mais um versículo. Apocalipse 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e com o seu exército, que são os seus valentes. Quando fala de valentes, nós precisamos lembrar dos valentes de Davi. Davi tinha um grupo de valentes. Sabe o que eram os valentes de Davi? Eram os endividados, os amargurados, né? Eram os problemáticos. Eu acho que nós nos encaixamos em muitos desses itens, se formos ler sobre os valentes de Davi. Irmãos, não estamos falando de pessoas poderosas em si mesmas. Não são esses. Mas são aqueles que deixam que Cristo viva por meio deles. São aqueles que estão amargurados de espírito, endividados, estamos cheios de... Mas nosso corpo físico já não corresponde à nossa mente. Né? A gente pensa que subir escada como era antes, como já se lembrou hoje, né? Os mais jovens não sabem o que significa o corrimão. Né? Ele não tem necessidade, ele até se acha valente. Você chega numa fase que você fica bem debilitado. Mas aí, talvez ali é o momento que você mais fala: Senhor, eu não posso, eu preciso de Ti. O Senhor quer vencedores. O Senhor está chamando vencedores. Eu não olhe para a sua condição, irmão. Melhor que você seja esse, cheio de problemas, para que você não confie em você mesmo. Nossa suficiência vem de Deus. Nós estamos aqui hoje. Ninguém que está aqui está desqualificado. Vamos passar sobre Essas profecias do Antigo Testamento combinam a maior profecia da Bíblia acerca da continuação de Cristo. Em Mateus 16, Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja. Até hoje, essa profecia permanece sem ser cumprida. Mas está se cumprindo, irmãos. Aleluia! Está se cumprindo. As irmãs. Iniciada pelo Senhor em Mateus 16, é continuada pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:16. Uma profecia específica acerca da edificação da igreja que permanece hoje sem ser cumprida. Amém. Os irmãos. Essa profecia também pode ser vista como a preparação da noiva que ainda não foi cumprimento da profecia do Senhor acerca da edificação da igreja e da preparação da sua noiva para a volta. Agora é a hora do Senhor cumprir a sua profecia. Qual é a hora? Amém. Agora é a hora. Amém. Irmãos, é a hora. Amém. Alegremos. Exultemos. Demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça do Estado. Aí continua: bem-aventurados que são chamados a ser da boda do Cordeiro. Aí ele fala, depois em Efésios 5, fala: marido, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja. A igreja é fruto do amor de Cristo. A igreja expressa o amor de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos que a vida da igreja seja essa esfera cheia de amor.
Vamos orar, Senhor, leva a amar os santos, Senhor. Às vezes tem aquele irmão que sempre, né, incomoda. Ou às vezes nós somos aquele que incomoda os irmãos também, né? Mas, Senhor, me encha de amor por esse santo. O Senhor pagou um preço por cada um de nós. O Senhor nos dê a graça, e Ele dá. Ele é a vida para isso. A igreja precisa ser a realidade de Filadélfia, cheio do amor fraternal. Uma esfera sem nenhuma barreira, sem nenhuma divisão entre os santos, sem nenhuma competição, mas uma esfera santa, pura. Né? Nós não somos isso em nós mesmos. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, nos abrir ao Senhor. Irmãos, nós temos tudo para fechar esta era. Para que Filadélfia se torne real. A igreja se edifica nessa esfera. 3. O apóstolo Paulo, como modelo a todos os crentes, os membros do corpo de Cristo, vivia a Cristo para o seu engrandecimento. Aí aqui mostra 13 pontos de Paulo, que podemos copiar com o Senhor para essa edificação. Né? O A. Paulo é um discípulo de Cristo, vendo Cristo, ouvindo Cristo e aprendendo Cristo como a realidade está em Jesus. Então, nós precisamos ver Cristo, ouvir Cristo e aprender Cristo. Aleluia. Paulo era um vaso escolhido de Cristo para contê-lo e ser enchido com ele e transbordá-lo para a sua plenitude. Bom, Paulo, como o irmão uma vez falou, ele pode resumir Paulo com 2 palavras. Vaso aberto. Paulo é alguém muito capaz, que conhecia muito bem as escrituras do Antigo Testamento. Mas ao ver o Senhor, ele abriu seu coração para o Senhor. Então pôde avançar como não avançou com ninguém daquela época. O que Paulo fez, como o Senhor usou Paulo, escreveu mais da metade do Novo Testamento, porque ele era um vaso aberto. Se nós somos vasos abertos, o Senhor pode fazer muita coisa. Não nos fechemos nos nossos conceitos, na nossa experiência, na nossa história, né? Na nossa capacidade. Toda vez, para uma reunião, se abre o Senhor fala comigo nessa reunião, por cada compartilhar, por cada oração, por cada hino. Às vezes eu vou com a minha mente ocupada com tantas coisas, Senhor, eu quero me livrar de tudo isso, toda a distração. Eu receber a Ti, quando eu vou a palavra de manhã com o Senhor. Senhor, eu não quero ler. O Watchman, ele lia a Bíblia, toda vez uma Bíblia diferente. Por quê? Porque ele fazia anotações, ele não queria ser induzido para aquilo que já havia. Para que Deus pudesse revelar mais para ele. Era um vaso aberto. Isso o Senhor deu tanto para esses irmãos, porque eles estavam ali com uma folha em branco cada manhã diante do Senhor, para receber. O Senhor me faz um vaso aberto, para receber tudo que o Senhor quer falar. E no meio de cada santo, às vezes, tem certos irmãos que levantam e falam, de novo esse irmão. Irmãos, esteja aberto. Se for algo inadequado. Não pegamos isso, mas vamos aprender com cada santo. Estar aberto a ouvir cada um. Amém. Paulo era um homem de oração. Olha, aqui, irmãos, esses versículos tem 300 versículos. Todos eles falam de Paulo orando. Né? Orando, Atos 9, 11. Depois eu vou falar aqui, quando foi separado, né, o Barnabé e Paulo, tendo jejuado e orado. Né? O pessoal que fala aqui, será que nós oramos por todos em cada situação, nós levamos o Senhor em oração? Ou nós já sabemos como fazer certas coisas? É só alguém de muita atividade. Então, se eu sei que colocar água é só abrir e vir aqui, eu faço. Você diz assim, Senhor, é assim que eu faço. Voltar para o Senhor. Senhor, até onde eu encho esse copo? Bebo toda essa água ou bebo menos? Eu já pego, encho, bebo, tenho que beber tanta de água por dia. Isso é fazer as coisas sem voltar ao Senhor. Né? Mas cada coisa, principalmente para o serviço da igreja, serviço com os santos.
coordenar uma conferência, estamos orar ao Senhor, receber a comunhão dos santos. Então, Paulo é um homem de oração e jejum, Atos 14, 23. E ter designado presbítero em cada igreja, e orando com jejum. Então, enquanto o versículo 25, enquanto oravam, cantavam hinos de louvor ao Senhor, que eles estavam presos lá, naquela situação, estavam cantando, orando e cantando. E, aqui nós estamos numa situação difícil, nós estamos murmurando e reclamando com o Senhor, por que nos fez entrar naquilo, por que eu tive que ficar doente, Senhor? Por que aconteceu isso? Por que aquilo? Nós temos o Senhor cobrando. Paulo e Silas estavam ali, orando e louvando ao Senhor. E aí o Senhor faz, né? O Senhor ganha pessoas no meio disso, né? E tendo se ajoelhado com todos eles, orou em Atos 20. Pois em Atos 21, tendo nos ajoelhado na praia, oramos. Atos 22, 17. Isso é o que existe. Né? Imagine como era a vida de Paulo, de fato. Orava no templo, quando estava, né? Aconteceu que, tendo voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, entrei em êxtase. Será que nós já oramos ao ponto de ficar em êxtase, Senhor? Dessa experiência de sairmos de nós mesmos e ficarmos deslumbrados com o Senhor, com a sua palavra. Isso não é uma coisa que vai acontecer diariamente. Mas nós precisamos ter experiência de êxtase com o Senhor. E sairmos dali algo, uau! O que é isso? É você transferido, é arrebatado da sua esfera. É como se você saltasse dali, tivesse uma outra esfera, uma outra situação. Senhor, me dá essa experiência, Senhor. Permita-me ter experiência com o Senhor. Às vezes, irmãos, não é você simplesmente chegar... É uma história de vida e de comunhão com o Senhor, de estar com o braço aberto, orando ao Senhor. O Senhor vai te inundar com a sua própria pessoa. Vou ler Efésios 6, 18 para encerrar aqui. Por meio de toda oração e súplica, orando em todo o tempo em espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica todos os santos. Paulo orava e vigiava por todos os santos. Amém. O ponto D fala: Paulo dependia do corpo, fazendo tudo no corpo, pelo corpo e para o corpo. Quanto ao corpo, precisamos ter uma visão mais ampla. Senhor, abra a minha visão. Amém. O corpo é universal, irmãos. O corpo é uma esfera divina e mística. Nós vamos chegar a um ponto, quando nós ouvimos uma notícia de que, um exemplo da Europa, os irmãos em Luxemburgo estão pregando evangelho, estão vendo pessoas. Os irmãos estão alegres. Eu me alegro, porque eu sou membro desse corpo. O corpo está crescendo. Eu exulto com isso. Mas eu descubro que na Rússia foi proibida a versão restauração. O governo russo, como são palavras terroristas, como é que é? Extremistas. Foi proibido. Eu não fiz isso, porque eu sou membro desse corpo. Eu não estou aqui indiferente. Isso é um problema de lá, um problema dali. Aqui em Brasília é outra coisa. Nós somos um só corpo. Se o membro sofre, nós sofremos. Se o membro se alegra, nós nos alegramos. Então, Senhor, abra a minha visão, Senhor, do corpo. Que eu perceba que eu estou em algo muito maior do que isso aqui. Eu não estou somente se você aqui é de uma cidade pequena e está ali 3, 4, 5 irmãos. Você se sente tão... Irmãos, você está no corpo de Cristo. Você está numa cidade. Seu testemunho ali, a sua luz está ali brilhando, talvez ainda algo muito ínfimo ali, né? Mas você está no corpo de Cristo. Você é membro desse corpo. Isso é uma esfera mística, divina e real. Aleluia. Paulo praticava e invocava o nome do Senhor. Então, são todos esses passos que nos levam a cooperar com o Senhor, entrar nessa realidade. Vamos ser aqueles que invocam o nome do Senhor. E Paulo perseguia os que invocavam. E agora Paulo invocava o nome do Senhor. Com muitos versículos, irmãos, dando todo esse respaldo que estamos falando. A riqueza desse ministério é que não são coisas tiradas da
cabeça de alguém. Mas a palavra, todo ponto que falamos aqui é muito bem fundamentado na palavra de Deus. F. Paulo vivia pelo Espírito todo, inclusive de Jesus. O Espírito de um homem com força abundante para sofrer. Que Paulo passou. Por que ele tinha força? Ele tinha esse Espírito nele. Para o seu ministério de pregação, o ministério de sofrimento levado a cabo entre os seres humanos e para os seres humanos na vida humana, a edificação do corpo de Cristo. Hoje, os filhos de Deus pregam o contrário disso aí fora. Mas Paulo tinha o espírito de sofrer. Ele sofria por causa dos filhos de Deus e dos seres humanos. G, os irmãos. Paulo queria ter seu espírito mesclado, o espírito divino mesclado com seu espírito humano, como um só espírito. O H, as irmãs. Cheio do Espírito da vida, principalmente para as coisas do Espírito e poder, continuamente para a sua função. Paulo estava cheio do espírito de alegria. Amém. O I, os irmãos. Paulo queria para ter a consciência boa e justa. O J, as irmãs. Carlos, irmãos. Paulo era aliado de Deus e auxiliado por Deus para falar do Evangelho com devedez, no nome de Jesus, para propagar o testemunho de Jesus até os confins da terra. O L, vamos ler todos juntos. Paulo cuidava dos santos na humanidade de Jesus os nutria na atividade de Cristo, com todas as verdades da economia eterna de Deus, que fica em seu viver a palavra do Senhor Jesus, que é melhor de receber. Aleluia. Paulo cuidava dos santos na humanidade de Jesus. E os nutria na divindade de Cristo, com todas as verdades da economia eterna de Deus. Irmãos, vamos estar claro da economia eterna de Deus. Dispensar isso com os irmãos. Exibindo em seu viver a palavra do Senhor Jesus, que é melhor dar que receber. Temos que avançar aqui. O M. A quarta viagem ministerial de Paulo, em Atos 27, 28, mostra especificamente sua vida de viver Cristo, engrandecê-lo, fazer todas as coisas em Cristo e buscá-lo a fim de ser achado em Cristo. Amém. E o ponto 1 e 12, os irmãos e as irmãs. Durante todo o tempo da infeliz viagem e prisão do apóstolo, Paulo manteve o apóstolo em sua ascendência, o que o capacitou a viver uma vida muito alegre da ansiedade. Essa vida era plenamente digna, com um padrão mais elevado das virtudes humanas, expressando os atributos divinos mais excelentes. Que Jesus vivendo novamente na terra, em sua humanidade divinamente em Deus. Esse foi o homem Deus maravilhoso, excelente e misericordioso, que viveu nos evangelhos, continuando a viver em Atos, por meio de seus muitos membros. Ele foi uma testemunha viva de Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e exaltado por Deus. Amém. Irmãos, então aqui no 1 fala assim: capacitou a viver uma vida muito além da esfera da ansiedade. A vida do Senhor nos capacita a viver uma vida muito além da esfera da ansiedade. E aqui nós vimos que isso foi Jesus vivendo novamente na terra. E hoje, as pessoas possam, ao tocar em cada um de nós, ao tocar na igreja, possa ver Cristo vivendo novamente na terra. Aleluia! Ponto 4, todos juntos. O resultado final da igreja em a Nova Jerusalém,
com a inscrição dele na eterna vida. Essa deve ser a realidade e meta de toda a nossa celebração do governo hoje, ao seguirmos o Deus do nosso Paulo, comandando o reino de Deus, ensinando as coisas conferentes ao Senhor Jesus Cristo, o qual é aquele que fez, sem impedimento algum. Aleluia. O livro de Atos, então, irmãos, continua sendo escrito. O Senhor nos chama a participar da sua história. A história divina na história humana. Mas quem viu isso, irmãos? Eu vejo que por tanto tempo, a revelação do Senhor, isso ainda não tinha sido tão claro para mim. Hoje está um pouco mais claro, mas o Senhor ainda precisa me abrir, o Senhor, para que fique mais claro ainda. Né? Quem está preocupado com isso hoje? Tantos filhos que Deus tem, milhões, talvez milhões de filhos. Quem está engajado nesta obra? Por meio de quem o Senhor conseguirá alcançar o seu objetivo? Nós estamos, Senhor, quero ser um contigo, Senhor. Deus tem tantos filhos, mas cadê o corpo edificado? Cadê a unanimidade? É a próxima mensagem. Perceber que precisa haver uma unanimidade para que Deus de fato tenha a sua expressão. Irmãos, se Paulo pôde, nós também podemos. Essa é a nossa esperança. O Senhor nos dê a graça de poder cooperar com Ele. E na nossa história, na nossa vida, ser contado como aqueles que escreveram a história junto com o Senhor, que participaram do livro de Atos, que trarão o Senhor de volta. Eu tenho muita convicção, isso está muito breve, que todos os sinais de toda a terra caminham para essa direção. Deus de fato está fazendo. Essa palavra está sendo falada em toda a terra. Todo mundo vai ouvir essa palavra. Aleluia. Amém.